bem? Sejam bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver aí o nosso objeto. Temos objeto? Revisão? Não, não temos, mas porque nós temos revisão. Vamos rever aqui orações coordenadas. Vamos lá? Olha só. Orações coordenadas, o que são? Conceito. São orações que estão ligadas uma à outra apenas pelo sentido. Importante, tá? Importante que você saiba isso. Ele vai ser ligado pelo sentido, sendo sintaticamente independente. Daqui a pouco eu mostro para você. Ligam-se através de conjunções, olha só, os conectivos, síndeto, ou de vírgulas, podendo ser entendidas separadamente sem que perca o sentido individual de cada oração. Observem aqui o exemplo. Olha esse exemplo aqui. Ó. Então, são orações coordenadas, olha só. Vamos pegar a primeira oração. Olha essa oração aqui, ó. Sem conjunção. O aluno acordou cedo. Elas, independentes, elas têm sentido. Tenho essa primeira oração aqui, ó. O aluno acordou cedo. Professor, como é que eu sei que é uma oração? Toda oração tem um verbo. Toda oração tem um verbo. Então temos a primeira oração aqui, ó. O aluno acordou cedo. Vamos ver a segunda oração? Olha só como elas, sozinhas, elas têm sentido. Outra oração aqui, ó. Começou a estudar. As duas, independentes, sozinhas, ela tem sentido. Se eu falar só assim, ó. Começou a estudar. Tem sentido, não é verdade? Tem sentido. Começou a estudar. Ou então se eu falar, o aluno acordou cedo. Também tem sentido. Né? Então, ele vai ser coordenado por uma conjunção, quando ele for sintético, ok? Sindético. Então, essa conjunção, ela vai dar um sentido. Ela vai dar um sentido de adição, que é soma, ou seja, vai somar informações. Ele também pode ser de conclusão, né? Pode ser de alternância, sentido de alternância. Então ele vai trazer essa conjunção, esse síndeto, ele vai trazer um sentido, Observa aí, então, agora, vamos juntar as duas, coordenar com uma conjunção, olha só. Olha só, então vamos juntar aqui, coordenar essas duas orações aqui, ó. O aluno acordou cedo e começou a estudar. Olha como eu tenho aqui uma conjunção. A conjunção é... Notem que essa conjunção aí, olha só, ela vai trazer uma ideia de soma. Ela vai trazer essa ideia aqui de soma, de adição. Olha só, a primeira. O aluno acordou, aí eu vou somar mais informações, ó. E começou a estudar. Notaram como esse é aqui, ele traz essa ideia de adição? Essa ideia de soma? Ele vai trazer essa ideia, ele vai trazer esse sentido. Então, essas conjunções nas orações sindéticas, falei aqui a respeito de síndeto. Síndeto é uma conjunção, é isso aqui, ó. É um nesse caso aqui, ok? Por isso que é a oração sindética, ok? Muito bem, então vamos lá. O sentido deles aqui, então, individual, o aluno acordou cedo, o aluno começou a estudar. Aí eu incluí aqui uma conjunção, ele deu ideia aí de soma, somando informações. O aluno acordou cedo e começou a estudar. Notaram aí? Muito bem. Vamos falar aqui sobre orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Presta atenção aí, olha só. Orações coordenadas assindéticas. Falei em síndeto. Síndeto significa conjunção. Conjunção. Ó, tá? Conjunção. Então, temos as sindéticas, que tem conjunção, vem de síndeto, conjunção, e temos as assindéticas, que é sem conjunção. Esse a, ele é um termo que vai indicar negação de algo, né? Negação de algo. Quando eu falo assim, ó, acéfalo sem cérebro. Então esse prefixo, ele é de negação, ok? Então, se eu falo assíndeto, é porque ele é sem síndeto, sem conjunção, só para você memorizar.
Sindética tem a conjunção e assindética não tem conjunção, ok? Então vamos lá, olha só, observe aí. Então vamos falar aqui das assindéticas. Olha o azinho aqui, não tem conjunção, não tem conjunção. Eles são separados por vírgulas, as orações. Então olha só, são orações que não estão ligadas através de conjunções, ou seja, de síndetos, mas sim através de uma pausa, normalmente simbolizada pela vírgula. Olha só, meu filho não quer trabalhar. Temos aqui a primeira oração, olha só. Não quer trabalhar, está aqui o verbo, ó, verbo trabalhar. Temos essa primeira. Aí vamos para a segunda oração, estudar. Professor, mas aí é uma oração também, tem um verbo. Né? Tem um verbo aí, olha, é só o verbo, a oração formada só pelo verbo. Ser independente. Muito bem, outra oração. Então temos aqui, ó, uma oração assindética com 3 orações, né? 3 orações, olha só. Meu filho não quer trabalhar. Primeira oração, vírgula. Estudar, vírgula. Ser independente. Então temos aqui uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem síndeto ligando, olha só. Não tem síndeto, são independentes. Só estão separadas por vírgulas. Por isso que são assindéticas. Elas não têm síndeto, não têm conjunção. Ok? Muito bem. Então você já sabe aí o que é uma oração coordenada assindética. Sem síndeto, sem conjunção. Ele vai ser separado ali por vírgulas, né? Cada oração independente, separados por vírgulas, não tem conjunção. Orações coordenadas assindéticas, ok? Vamos falar agora sobre as sindéticas, que tem síndeto, que tem conjunção. Vamos lá, olha só. Então vamos aqui, agora nós vamos falar sobre as coordenadas sindéticas. Aqui tem síndeto, que tem conjunção. São orações que estão ligadas através de conjunções, chamadas conjunções coordenativas. Elas vão indicar um valor, vão indicar um sentido quando elas coordenarem essas orações. Vão trazer aqui, nós vamos trabalhar algumas, olha só. Meu filho quer trabalhar, temos a primeira oração. E estudar, olha só, soma, não é isso? Está indicando aqui, ó, está adicionando informação. Olha só, meu filho quer estudar. Aí eu estou adicionando mais informação. Estudar. Aditiva, temos uma oração coordenada aditiva. Agora eu vou explicar, vou juntar aqui também uma conjunção explicativa. Porque quer ser independente. Porque quer ser independente. Né? Porque quer ser independente, exatamente. Notem aí que nós temos aqui a primeira oração, está aqui o verbo. Temos a segunda oração, está aqui o verbo. Juntando elas, temos aqui uma conjunção com valor de soma, de adição, aditiva. E temos também uma conjunção explicativa. Então temos aqui uma oração coordenada explicativa. Professor, se eu trocasse esse porquê aí por pois, ia manter o mesmo sentido? Ia manter o mesmo sentido. Olha só, meu filho quer trabalhar e estudar, pois quer ser independente. Pois quer ser independente. Notaram aí? Então, se caísse numa avaliação que você encontraria por aí, olha. Cair na nossa avaliação. Se eu trocar o pois, colocar no lugar do porquê, continua o mesmo sentido? Sim, continua o mesmo sentido, o sentido explicativo. Muito bem, olha só. E, professor, e se eu trocasse o aí por mas também? Mantém o mesmo valor? Mesmo sentido de adição, de soma? Mas também? Sim, mantém. O mesmo valor de adição. Meu filho quer trabalhar, mas também estudar. Né? Mas também estudar. Beleza. Prosseguindo, olha só. As orações coordenadas sindéticas, olha só, sindéticas, com síndeto, com conjunção, alternativas. Vamos falar agora aqui sobre as orações coordenadas que têm um sentido de alternância.
de alternância, transmite uma ideia de alternância em relação à oração anterior. Olha só. Então vamos lá, olha o exemplo aí que nós temos aí. Ó. Faça o que o juiz manda. Está aqui, temos aqui uma oração, olha só, primeira oração. Aí vamos indicar aqui uma conjunção, olha só. Ou irá preso. Notaram aí como é uma alternância? Ou você faz isso, ou irá preso. Alternância. Então ele vai dar uma ideia aí de um sentido de alternância, né, em relação aí à primeira. Faça o que o juiz manda, ou irá preso. Então temos aí uma oração coordenada, sindética, alternativa. Ela vai dar a ideia de alternância. Muito bem. Olha só. Olha só outro exemplo aqui, ó. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Professor, mas aqui eu não estou vendo aí o verbo aí nessa outra oração. Mas está implícito aí, né? Está implícito, é uma silepse, ok? Então temos aí, ou você gosta de mim, ou você não gosta de mim, né? Está aqui. Não, na realidade está aqui, né, professor? Pô, você não está prestando atenção? É verdade, olha aqui o verbo. Então, olha só. Notem que essas conjunções, ela vai trazer a ideia de alternância. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Alternando, né? Alternando ideias aí, ó. Ora você gosta de mim, ora você não gosta de mim. Então, notem que ele vai trazer essa ideia de alternância. Ora gosta de mim, ora não gosta. Notaram? Muito bem. Então, faça o que o juiz manda ou irá preso. Notem aí que ele vai trazer também esse ou, essa conjunção, ela vai trazer essa ideia de alternância. Alternância, ele vai trazer esse sentido. Orações coordenadas alternativas, ok? Alternativas, muito bem. Outro exemplo, olha só. Quer festeje hoje, quer não festeje. Quer festeje hoje, quer não festeje. Faltou o não aqui, tá? Quer não festeje. Vou colocar aqui. Então, notem aí que o quer aqui, ele vai trazer essa ideia de alternância também. Olha só, outro exemplo aqui, ó. Amanhã não irei ao seu aniversário. Ah, não, tá aqui, professor. Professor, presta atenção. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Agora sim, né? Agora faz sentido. Então, notem aí também alternância, né? Quer eu vá, quer eu não vá, alternância. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Então, ele vai trazer essa ideia de alternância. Muito bem. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Por quê? Porque ele traz o sentido de alternância em relação à oração anterior. Vamos falar sobre as conclusivas. Olha só, presta atenção aí, ó. Orações coordenadas sindéticas conclusivas, o nome já diz aqui, ó. Vai trazer uma ideia de conclusão. Olha só, eles transmitem a conclusão de uma ideia expressa na oração anterior. Reprovei na quinta série. Olha só a afirmativa aqui, ó. Reprovei na quinta série. Está aqui a primeira oração, ó. Olha o verbo. Reprovei na quinta série. Aí eu vou concluir, olha só o raciocínio, como ele vai trazer essa conjunção, ela vai ligar com a outra oração, ela vai trazer a ideia de conclusão. Olha só, reprovei na quinta série, portanto, não seremos mais da mesma turma. Olha aí como ele traz a ideia de conclusão, né? Por isso, professor, poderia trocar? Se eu trocasse pela conjunção por isso, manteria o mesmo sentido de conclusão, né? Manteria. Então, notem aí, ó, reprovei na quinta série, portanto, não seremos mais da mesma turma. Concluindo. Olha aí como ele traz a ideia de conclusão. Muito bem, vamos lá, olha só. Ele fez um belíssimo trabalho. Primeira oração. Aí nós vamos incluir uma conjunção que vai trazer a ideia de conclusão. Olha aí, ó. Ele fez um belíssimo trabalho, por isso será contratado novamente. Olha aí como ele traz essa ideia, né? Concluindo, será contratado novamente.
Portanto, poderia trocar, professor? Poderia também. Olha, ele fez um belíssimo trabalho. Portanto, será contratada novamente. Traz a ideia de conclusão. Muito bem. Nós presenciamos o acidente. Seremos, pois, chamado para depor. Olha aí, ó, nós presenciamos o acidente. Seremos, portanto, chamados para depor. Por isso, chamados para depor. Notem aí que ele vai trazer essa ideia. Então, você tem que entender o contexto. Vai ter que entender o contexto. Nem sempre a mesma conjunção vai trazer um sentido. Por exemplo, nós utilizamos esse aqui, esse pois, lá no explicativo, não é? No explicativo. Só que ele pode ser utilizado também aqui, no caso, como conclusiva. Ele vai trazer essa ideia de conclusão. Então você tem que ficar muito atento, né, de como ele está sendo utilizado no contexto. Porque olha só aí, só é você utilizar uma outra conjunção. Olha só, vamos imaginar aqui, ó, utilizando, por exemplo, o portanto no lugar desse pois aí, que ele pode ser também explicativo. Olha só. Nós presenciamos o acidente. Seremos, portanto, chamados para depor. Substituindo por isso. Olha só, como traz também o mesmo sentido de conclusão. Nós presenciamos o acidente. Seremos, por isso, chamados para depor. Então ele vai trazer essa ideia de conclusão. Vai trazer a ideia de conclusão. Então são orações coordenadas, sindéticas, conclusivas. Muito bem. Notaram aí essa ideia de coordenar as orações? Então, temos as orações que são independentes, têm um valor, né? Aí você inclui ali a conjunção. A conjunção ela vai trazer essa ideia. Nesse caso, ela vai trazer esse sentido de conclusão, concluindo algo, concluindo um raciocínio, concluindo uma assertiva na oração. Vamos lá, prosseguindo aí, falar sobre as explicativas. Olha só. Então temos aqui agora explicativas. Olha só, orações coordenadas sindéticas, porque tem síndeto, porque tem conjunção, com sentido de explicação, explicativas. Olha aí, olha só. Transmite a explicação de uma ideia expressa na oração anterior. Explicação, oração coordenada explicativa. Vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Olha a explicação. Né? Pois, porque. Então ele está explicando, ó. Está explicando. Vou almoçar agora porque estou com muita fome. Vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Saí cedo da festa porque te esperei, porque estarei esperando em casa. Olha aí, temos essa primeira. Ó. Saí cedo da festa. Agora eu vou explicar incluindo a conjunção. Porque te esperei, porque te estarei. É te esperei, te esperei. Imagine o esperei aqui, ó. Saí cedo da festa porque te estarei. Tá certo, professor. Ih, professor, tá enrolado, tá enrolado. Saí cedo da festa porque te estarei. Ficou estranho, né? Mas bacana. A ideia tá aqui, ó. A ideia tá aqui. Vou tirar esse ti aqui que tá enrolando o professor. Saí cedo da festa porque estarei esperando em casa. Professor, e se eu substituísse esse porquê pelo pois, manteria? Vamos ver, olha só, manteria o sentido? Saí cedo da festa, pois estarei esperando em casa. Olha só como ele vai trazer, continuar trazendo essa ideia de esse sentido de explicação, né? Ele vai trazer. Então, interessante. Olha só, orações coordenadas. Por quê? Porque ele vai coordenar as orações. Temos uma oração aqui, ó, vou almoçar. Né? Temos uma oração. Temos outra oração aqui, estou com muita fome. Essas duas orações, elas vão ser coordenadas por um síndeto, por uma conjunção que vai indicar uma ideia, um sentido. Nesse caso aqui,
traz a ideia de explicação. Essas conjunções vão trazer essa ideia, coordenando essas duas orações e trazendo uma ideia, um sentido. Nesse caso, são orações coordenadas sindéticas, porque tem o síndeto, tem a conjunção, explicativa, porque é o sentido que elas trazem. Ok? Muito bem. É isso. Nossa revisão foi sobre orações coordenadas.